Eu escutei foi robustez, né? Agora sim, gravando. Então, o último aqui, acho que foi em novembro, a gente falou sobre o capítulo 5, robustez emocional, né? Que é no sentido de se desenvolver positivamente, né? Apesar do estresse e da adversidade, ter vigor para a gente passar pelos enfrentamentos e desafios necessários à nossa evolução, né? Até porque todos sendo espiritualistas aqui na sala, a gente sabe que a gente está numa escola, né? Então, somos todos repetentes de alguma forma, chegando aqui o famoso trabalhador de última hora. Então, a gente escolheu assim e espero que a gente consiga terminar nossa carreira, né? Pelo menos. Então, hoje, dando continuidade, a gente falou da robustez, então hoje vai ser como restaurar, né? Restaurando a relação de afeto, que é uma outra complexidade, né? Então, marquei aqui alguns tópicos. A Anísia da Silveira vai colocar para a gente que nessa estruturação a gente precisa de uma reserva emocional, né? Então, ela vai chamar de reserva emocional afetiva conjugal, reserva emocional altruísta e reserva emocional afetiva familiar. Então, ela dividiu um pouco aqui dessa reserva, porque essa reserva ela entra lá onde a gente vai precisar ter essa robustez para poder também ter essa reserva, né, para que a gente possa se relacionar com as pessoas. Quem tem instituição. Ontem mesmo a gente estava conversando no Reiki com a Alessandra, né? Sobre também ela ter se afastado de uma casa. Então, assim, a gente acaba precisando ter recursos para poder sustentar as nossas decisões e escolhas. Porque quando a gente não tem recurso, tudo fica confuso. Você não sabe por que você saiu do outro lugar, você não sabe por que você se separou, você não sabe por que você casou, você não sabe nada. Porque você não tem uma reserva sua e nenhum autoconhecimento. Então, a gente vive à mercê do que alguém nos dita para fazer. Vide mandos em todas as instituições religiosas, obediência a pastores, obediência a pais de santo, obediência a padre, obediência a uma figura que culturalmente foi ensinada para a gente como uma figura de representantes da lei de Deus, quando, na verdade, muitos deles estão falidos moralmente, né? E a gente, por não ter essa consciência, a gente precisa desse pai, a gente precisa dessa relação, a gente vai de encontro a tudo isso, rendido pela nossa carência, né? De afeto, pela nossa carência de convívio, uns pela mãe, outros pelo pai, mas no pano de fundo está um pai e uma mãe ali gritando, né? Dentro da gente, onde a gente precisa obedecer. Né? E quanto mais violenta foi uma família, mais agressora a gente vai buscar nas religiões para que nos domine, né? Precisa daquele domínio que a gente tem um registro biológico dessa violência e dessa voz de mando. Eu só obedeço, né? Vocês devem conhecer pessoas que só são guiadas por outras. Ah, você quer fazer o quê? Tanto faz. Mas para onde você quer? Onde você quiser, tá bom. Não tem uma opinião própria, né? Não tem uma escolha. Então, são pessoas muito regredidas, porque, assim, vai onde a mãe leva. Vou sair, vamos embora, pega a mão. Né? Então, a gente precisa ter uma reserva de autenticidade nas relações, seja de casamento, seja de amizade. Não, não quero, sim, eu quero. Né? E não tem como a gente se render a uma pessoa, porque só se rende a criança, que não tem poder nenhum. O adulto, ele é grande. Então, a gente, quando cresce, a gente continua essa criança pequena, rendida. Então, a gente precisa restaurar com urgência tudo isso, né? Então, ela vai falar que nessa estruturação emocional, a gente vai precisar de honestidade e transparência, que é o que ela vem sempre falando, né? Também nos outros capítulos. Se você não for honesto com você, sobre seus desejos, sobre o que você quer, fica difícil uma relação, porque um sempre vai ser maior.
E numa relação não tem maior e menor, tem parceria, tem amizade, né? Tem convívio. A gente deu até o exemplo na aula passada, acho que foi atrasada, da Márcia com o Ernesto, 40 anos. Fácil? Não, convivência não é fácil. Mas eles decidiram que, dentre os defeitos e equívocos de cada um, dava para conviver dentro do respeito e da clareza. Isso é relação. Se a gente não respeita, porque se a gente quer o igual, a gente quer uma relação narcísica, não precisa nem ter ninguém, você só fica ali relacionando com você. Eu não suporto alguém que seja tão diferente de mim. E esse diferente da gente é o que está para a nossa evolução. É ali que está o nosso calcanhar de Aquiles. É com essa pessoa que a gente tem que se haver com a nossa história, não é com a pessoa. É o porquê que esse incômodo existe. Então, ela vai dizer que a gente precisa de transparência. E a primeira clareza que a gente tem que ter é de quem somos nós dentro dessa relação. E, normalmente, a gente só quer saber quem é o outro na relação. A gente não para escutar como o outro nos sente. E aí falta clareza, né? E falta honestidade também. E ela vai falar também sobre sentimentos contraditórios que todos nós temos, né? E esses sentimentos contraditórios é que fazem a gente ser as pessoas vulneráveis que nós somos aos relacionamentos. Porque a gente acaba sendo contraditório ao desejo, que é a pior traição que existe. É o nosso desejo. A gente sempre se rende para o outro, eu sempre abro mão para alguém, eu sempre cedo para alguém. Não precisa ninguém ceder para mim, eu sempre sou essa pessoa que vou ficar dando conta. Por quê? Porque eu sou tão culpada que tudo é minha responsabilidade. As pessoas são minha responsabilidade. Então, eu tenho pensamentos contraditórios, certo? Porque eu dou um exemplo de uma colega que ela hoje está doente, né? Passando por um processo até de câncer, mas está cuidando. Ela é dirigente de uma casa espírita. E eu lembro bem quando ela passou justamente por esse sentimento contraditório, quando ela passou num concurso. Ela passou num concurso que ela queria muito, muito. Ela estudou muito. E ela queria muito. Então, ela passou para São Paulo. Só que nessa mesma época, ela foi convidada para ser presidente de uma casa espírita. E aí é aquela grande confusão, né? O que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo fazer. E aí a gente tem que se perguntar se realmente a gente tem que aceitar ou se a gente deve ser fiel aos nossos desejos. O que Deus gostaria? Ou o que Jesus gostaria que a gente estivesse numa condição mental, emocional? Porque o que rendeu isso numa vida inteira? Uma vida de rigidez, uma doença grave, um desejo não realizado, um sentimento contraditório, porque ela assumiu para ela a responsabilidade até hoje, né? Só não pode ir porque está com um sistema imunológico muito frágil, mas não larga. Tanto é que a primeira pergunta que ela fez para a médica foi: mas eu vou ter que parar de trabalhar? Né? Então, tamanha é a falta de consciência corporal e de pertencimento à sua história. Então, ela virou uma presidente de casa. Ela deixou de ser a fulana para ser uma presidente, que é o que acontece com a grande maioria dos gestores. Eles deixam eles exercem uma fantasia de um papel que dá um prazer, mas não satisfaz, certo? Porque o vício é isso. Eu fumo um cigarro, ele me dá prazer, mas ele não me satisfaz, porque eu tenho que fumar de novo. O vício é isso. Eu comi, acabei de comer, estou com fome, está viciado. Tem que comer de novo? Não está satisfeito. Tem algum vento aí dentro. Né? Alguma coisa a gente tem que estar atento. Então, isso são sentimentos contraditórios. A pessoa não faz o que o coração, que a natureza dela pedia, para atender, se achando o salvador de tudo. E, às vezes, a quem prega mostra dessa forma, tá? Ah, mas é seu karma. Ah, mas é a sua vida. É isso aí, apareceu para você. Não, teve escolha. Livre-arbítrio.
teve a escolha. Então, às vezes, escolher por Deus é escolher o nosso desejo, porque você vai ser feliz servindo. Você não vai ficar aprisionado como se você fosse contratado e não pudesse sair nem se aposentar. Então, fica difícil, né? É tudo isso. E ela também vai falar que não leva em conta também, né, os seus próprios interesses, vive só do interesse do outro. Mas aí eu tenho que fazer, eu tenho que me responsabilizar, sou eu que comando esse grupo, vai sofrer, porque vai viver uma vida de fantasia e nós não vamos mudar as pessoas, porque o dever nosso não é esse. O nosso dever é de despertar a nossa consciência e despertar o que está à nossa volta, sem catequese. Né? Sem catequese, sem cultos, né? que sejam aprisionantes, né? Que dê uma condição de terceirização e de vulgaridade à nossa família espiritual, como se eles fossem garçons, nos servindo na bandeja os nossos pedidos. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Como criança, né? Que a gente sai na rua, mãe, me compra isso aqui. Né? A Maria Eduarda vai passar isso aí ainda. Eu quero isso aqui, eu quero comer isso. Nós somos assim, pedintes, né? Pedintes, julgadores da vida dos outros, né? Então a gente deve olhar para dentro. Ah, tá, eu estou numa casa, fulano fez isso e eu fiquei assim, tá, mas fulano não tem nada a ver com isso. Por que você ficou assim? Por que a atitude e a ação daquela pessoa mexeu com você? Porque te gatilhou. Então é aí que você tem que ver, porque não vai ter lugar bom para ninguém. Vai ter história para todo mundo viver a sua. Ninguém foge dela. Ninguém vai fugir dela. A natureza, ela não trai a gente. As pessoas não se aproximam por acaso, né? Elas têm algo para se resolver, para se adaptar, para conhecer, para dissolver, para flexibilizar, para sair de rigidez, para ter disciplina. Então a gente se reúne, pessoas se reúnem e são de várias formas, porque vocês forem olhar lá no Evangelho, Jesus ele andava na multidão, ele priorizava relacionamentos e ele falava de acordo com cada um. Ele não dava uma informação que a pessoa não pudesse absorver. Mas quando ele precisava se recolher, ele dizia: preciso ter com o Pai. Ele ficava sozinho. Ele não ia para a multidão. Então, é o famoso meditação que ela tanto fala, né? E aí cada um encontra a sua, né? Não tem necessidade da gente se posicionar numa postura com todo mundo com conflito de coluna, porque não tem um brasileiro que não sofra hoje uma hérnia de disco, uma coisa, e eu vou ficar ereta porque eu tenho que controlar isso, eu vou reclamar um bocado, que eu não vou relaxar coisa nenhuma. Né? Então, a gente também precisa. Isso seria também outro pensamento contraditório. Ah, não, eu tenho que fazer meu máximo, eu tenho que fazer perfeito, mas eu não consigo, mas eu vou fazer. Então é contraditório, eu não consigo, mas eu vou fazer. Né? Então a gente passa uma vida assim. Porque, gente, nem tudo que é bom para gente, que a gente acha bom, que é o que você gosta de fazer, é bom. Vou dar o próprio exemplo da minha família, que é a melhor forma que tem a gente falar da gente, né? Meu filho trabalha num pub. Ele gosta, ele adora, mas não é bom para ele. Não é bom, mas ele gosta. É livre-arbítrio. Ele vai ter que ter uma disciplina triplicada dentro de uma família que tem dependência química, certo? Então é bom para ele? Um pub? Será que a gente, às vezes, não se enfrenta e a gente tem a escolha, porque é livre-arbítrio, e nem pelo filho a gente vai poder escolher, né? Porque o livre-arbítrio é de acordo com cada um que escolhe, e depois chega para a gente a bandeja de consequência. Porque é assim para todo mundo, né? Todo mundo foi criado de um jeito, a gente não tinha essa quantidade de informações, a Marcinha também deve vir dessa época, o Ernesto, a gente não tinha, a gente realmente fez um estrago na vida dos filhos, a palavra é essa. Muitos aí de vocês devem sentir isso até hoje, né?
as consequências, eu também, todo mundo, os mais antigos, mas hoje a gente tem a internet, a gente pode escolher, a gente tem grupos, a gente pode despertar nossa consciência, a gente tem tanta coisa, tanta informação de nascimento que a gente não tinha. O filho da gente era tirado da gente, colocado numa bandeja lá, fria e colocando. Daí já começou errado. Hoje o filho ainda pode ficar no, né? Já chega, já vai amamentando. Eu não passei por isso, né? Então a gente não tinha isso. Então hoje também está mudando bastante. E se está mudando, é porque está evoluindo, né? E a gente não pode ser cobrado daquilo que a gente não tem consciência. A gente só pode ser cobrado daquilo que é consciente. Hoje, por exemplo, se eu repetir os mesmos erros do passado, eu vou ser cobrada diferente, porque eu sei o que eu devo e o que eu não devo, né? E agora, quando a gente tem uma percepção, né, de tudo, a gente estava até num assunto sobre candomblé e tudo, e cada um tem a sua opinião, eu já vivi, passei a minha vivência, não me arrependo, eu precisei passar por aquilo também para chegar até onde eu estou. E tudo é processo, né? Até porque a gente já falou isso aqui, santo não nasce santo, né? Ele passa pelas provações todas depois que ele passa pela conversão. Então, não é diferente para a gente. Nós não somos santos, mas eles vieram enquanto também um exemplo para a gente. Pô, o cara também vacilou para caramba, mas ele conseguiu fazer uma conversão aí na sua vida. Então, ela fala desses sentimentos e porque a gente deve levar em conta os nossos interesses, que porque a gente não leva, a gente está sempre achando que tudo depende de nós, numa atitude vaidosa até, né? Vaidosa. Ela vai falar também da falta de empatia, né, que a gente tem, né, que nós somos afetivamente, ela vai chamar irresponsáveis, quando a gente não se ocupa, né, da dor, ela vai falar mais para frente ali, da dor humana, né, a gente não se importa, aquilo não te importou. Então, por exemplo, a comunidade da minha mãe, ali tá todo mundo já, é normal ver uma pessoa estirada no chão, matou, fulano morreu, banalizou-se, né, tudo. Eu não sei se vocês acompanham algumas mídias, mas até velório está sendo filmado agora, né? Acabou de morrer, tira selfie, e é tudo muito reproduzido, né? Assim, olha só o que está acontecendo comigo, minha filha morreu, olha o que está acontecendo comigo, perdi meu marido, né? E tudo muito assim. Hospital, as pessoas se colocam no hospital pendurado, olhando, olha o meu sofrimento, né? Tamanha é a dor humana, né? E tamanha Mas acho que isso daí já é um jeito de aparecer, porque está sozinho. A pessoa tem mas é necessidade uma dor. de ter atenção. Sim, e aí A não questão do. pode ser esse julgador, porque ali tem dor. Ali tem dor. Essas pessoas, elas não estão ali. Tudo tem um pano de fundo. Toda a nossa história tem um pano de fundo. Eu já fui parar em um hospital em uma época da minha vida, mais jovem, porque eu estava passando por uma separação de traição onde eu não dei conta, eu fiquei enlouquecida. Então eu ia para o hospital, chorava compulsivamente, eles me davam diazepam. Eu queria, e quando alguém botava ou perguntava o que aconteceu comigo, aquilo me aliviava a dor, né? Não, mas eu não estou falando dessa parte da dor do hospital. Eu estou falando dessa doença que a pessoa tá, que tudo ela tem que colocar na internet. Ah, sim, porque aí ela não consegue, ela está sozinha, literalmente, né? Mas também é aquele que se expõe demais também, não só a doença, né? Tem gente que toda hora também está em algum lugar. Eu tenho um colega de trabalho que ele viaja a semana inteira, ele fica postando onde que ele está, o que que ele está fazendo. Então é uma carência, né? É o oral, né? O oral ele precisa de A ser falta do validado. relacionamento. Ele precisa de ser validado. Então, tá vendo eu aqui? Ó, tô aqui, hein? Né? Aquela criança que não foi validada, que a gente viu lá, aquela criança que foi abandonada, né? Então, assim, ó, tô aqui, hein? Tô aqui, tô aqui. Olha eu aqui. E aí agora a internet faz esse papel, né? De colocar isso mais com mais frequência para se ver. E aí ela vai dizer que os parceiros se ferem, né? Porque eles rompem esses limites.
Né? Quem não conhece aquele casal que grita, briga o tempo inteiro? Por quê? Porque quando a gente vai namorar, fala baixo. Depois que a gente casa, fala alto. Aumenta o tom de voz, né? Porque o coração não está falando mais, né? É só a razão que está falando. Então fica realmente difícil. E ela vai colocar cenários, né? Isso enquanto cenários afetivos provocando decepções horrorosas. Porque a gente sempre se decepciona, né? Você, casei, mas não era bem isso, né? Aquela decepção, você me decepcionou, né? Como assim, né? A gente tem que começar a pensar um pouco, né? Aí isso vai gerar o quê? Esgotamento emocional. Como que pode ter uma fala nisso? Se hoje a gente tem uma família que é dividida por quarto igual a... Como é que é o nome daquele negócio que estudante vai? Me fugiu agora a... República. República. Vai para a República. E aí É cada um tem o seu República. quarto, um assistindo uma série, outro assiste um jogo, o outro joga uma carta, o outro fica ali, mas o diálogo, ele não existe mais, porque não estão se suportando, não tem o que conversar. Como assim não tem que conversar? Né? Então, assim, a solidão é a escolha de uma má companhia, né? Porque se você está ali com alguém, então você fez uma péssima escolha se você está sozinho dentro dessa relação. Então, existe um esgotamento emocional, que isso é levado para onde? Trabalho, centro espírita, meu casamento tá bem, não sei o quê, fulano só faz isso, fulano só faz aquilo, aí vai lá as entidades, aí vai lá os preto velho, dá um conselho, fala, né? Aí tenta delicadamente levar para a pessoa, né? Que eles têm uma arte de fazer isso. Você vai se queixar de alguém, eles vão devagarinho assim e inverte o lugar de sentar. Né? Tira a gente do lugar de apontar o dedo e coloca a gente no lugar que a gente deve estar, que é o lugar de se responsabilizar dentro daquela relação, né? E muitas vezes a pessoa não entende isso. Não Não, mesmo. eles conseguem ser tão sutis que não pega essa transição. Né? Não, Antes eu estava caçando, agora eu sou a presa. exatamente. Eles são ótimos nisso, né? Então, ela vai falar que é necessário que a gente tenha uma sensatez e equilíbrio dentro de tudo isso, nas relações, até no geral, né? E não afastar-se da nossa identidade e das nossas necessidades. Então, qual é a minha necessidade? Vamos parar para conversar? Você tem essa necessidade, eu tenho essa necessidade. E isso tem que ser equacionado na relação. Seja de casal, seja de amigo. Olha, eu gosto do filme tal, eu também gosto. Então, isso precisa ser resolvido pacificamente, paciência, conversado, né? Não precisa ninguém se irritar, porque assim, às vezes a gente quer que alguém faça uma coisa, mas que a pessoa adivinhe, né? Eu queria tanto isso, aí começa a jogar piada. Aí a energia do masculino já é uma outra, mais resolutivo, né? Que ele não vai captar. Então, a pessoa vai se aborrecer, vai dizer, pô, Ernesto nunca escuta, nunca me chama para ir a lugar nenhum. Ernesto não faz isso, Ernesto não faz aquilo. Ué, chama. Ernesto, vamos ao cinema. Se Ernesto quiser ir, não tô afim. Não, vamos. Né? E se respeitar dentro das suas necessidades, porque não são iguais, gente. Ninguém casa com necessidade igual, isso não existe. O que aconteceu muito aqui no nosso 8 anos de namoro, antes desses 40, né, que tiveram 8 anos e meio de namoro, era assim, um queria ir para um lugar, por exemplo, ele queria o Maracanã, eu queria o teatro. Então tá, resolvido, vamos nós dois para o cinema. Nem faz a sua vontade, nem faz a minha vontade. Vamos arranjar um plano C, porque para poder não dar conflito. Quem quer uma relação duradoura tem que conhecer esses viés, senão não chega lá, não. Não, não mesmo. É uma escolha, a pessoa pode optar e não querer, mas precisa estar bem dentro dessas escolhas.
né? O que não pode é viver uma vida carente, dizendo, não consigo ninguém, não consigo. Não existe isso. Não consigo ninguém. A pessoa não quer, só isso. Né? Se relacionar ou quer. E a gente não pode ser contraditório. Né? O contraditório é quando você vê assim, eu não quero mais ninguém, a pessoa está querendo. Né? Ou então a pessoa diz assim, eu quero. Mentira, quer nada. Né? Uma vez eu vi não sei, lembro se foi Tchalacá, uma pessoa falando, e aí ela fez a seguinte pergunta, mas você realmente quer? Aí a pessoa falou não. Aí ela falou assim, por que diz? Né? Se você não quer, por que diz? É um sentimento contraditório, né? Cultural, eu tenho que estar no meio, né, de todo mundo falando e aquilo tudo, porque senão eu vou ser diferente. E o diferente não é aceito, não tá, né? Tenho que estar ali dentro da forma, que é o que o Hermógenes dizia, Deus me livre de ser normal, né? Porque a normose é que estraga tudo, gente. É a normose. Então, não afastar da identidade, né? Dificuldade de incompreensão, né? Surge nas relações. Vamos supor, esse caso aí do Ernesto e da Márcia, se eles não tivessem compreensão um com o outro, ia dar chabu. Ia dar briga. Não. Também tem casais que fazem também assim, não, você faz o seguinte, você vai e eu vou, fica à vontade, vai lá, chama. Tem casal também que faz isso e fica bem, sem problemas. E tem casal que diz, não, você vai, sei o quê, vai me deixar sozinha. Tem isso também. Então, assim, aí já entra na confusão, né? Que ela vai dizer aqui. São as dificuldades de incompreensão de direitos à vida. A gente tem essa mania de pegar pessoas e botar aqui, ó. Não pode sair. Casei. Acabou minha vida. E as pessoas não entendem que pode ser um casal, né? E é aquilo. São dois que são uma só carne, mas ainda tem a parte individual da história, né? Claro. E essa parte individual tem que ser respeitada. Claro. Né? Você imagina a sua encarnação, o seu projeto de encarnatório, seu corpo, tudo escolhido, tem a ver com você, com a tua história. Ninguém sabe, nem a gente tem esquecimento passado. Né? Então, e o... Esqueci o nome dele. Seu marido, como é que é o nome? Anderson. E o Anderson também. Né? Então, se encontraram e tiveram divergência, vai ver onde está a divergência, porque é aí que é o aprendizado. E a gente não lê dessa forma. Aí sai todo mundo separando, não sei o quê. Eu vou para lá, vem para cá, não te aguento. E não sei o quê. Se eu posso falar uma coisa da nossa experiência aqui, uma coisa que a gente combinou e a gente sempre fez. Pode brigar, o pau quebrar e tal, mas nunca dormir brigar. Resolver naquele dia. Até porque de noite você tem que dormir de conchinha, então eu tenho que resolver isso antes, entendeu? Diálogo. É o diálogo. E se não tiver diálogo, vai havendo um afastamento. Você vai dormir emburrado, ela vai dormir emburrada, né? E aí como é que vai ser? Com quem que você está dormindo? Você pode não acordar. Vocês já pararam para pensar que a gente pode não acordar? E aí você não deu uma boa noite para aquela pessoa que você diz amar. Você não acordar. Você foi dormir e morreu emburrado. Ou morreu emburrada. Misericórdia. Né? Se a gente morre como viveu, imagina desencarnar pau da vida. Que danado. Entendeu? Não tem conta, não dá não. Ainda vai tentar sacudir. Tá vendo? Agora eu tô desse lado aqui, posso resolver. Né? E não dá não. Tá ouvindo? No tecido, né? Então, essas dificuldades, ela vai dizer que são a causa da pessoa se sentir menosprezada, incompreendido. Por que é incompreendido, né? Por que um só é incompreendido? Se você está dizendo que você está sendo incompreendida, o outro também. Porque pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Essa história de que você não me entende. Não, nem você me entende. Não tem um que não me entende, 2 não se entendem. É casal, 2 não se entendem. E a gente tem mania de usar a palavra sempre. Todo mundo faz isso, né? Mas eu já cansei. Você não me entende. Não, nós não nos entendemos. Então vamos para o diálogo. Olha, nós não estamos nos entendendo. O que está acontecendo? Vamos sentar. Né? Olha o diálogo aí como é importante. Fala baixo, né? Ah, eu tô com algum problema. Não, não é com você. Não sei o que é. Às vezes, gente, a gente tem sente umas coisas estranhas e a gente não sabe o que é. É verdade. Às vezes pode ser que o Anderson chegue em casa, a Maria Eduarda esteja com uma cara fechada. E nem ela vai saber explicar por quê. Entende? E a gente precisa aceitar isso. Que às vezes a gente não sabe. Eu falei isso com o meu neto, ele tem uma sensibilidade, e meu filho falou mais alto, e ele queria abrir a janela para pular da janela, né? Ele tem aquela coisa que ele fica desesperado. Aí eu abracei e falei, e aí o meu filho queria que ele dissesse o que está acontecendo. Eu falei, não, ele não sabe. E eu falei, Luca, tudo bem não saber, não precisa saber. Fica tranquilo. E eu falei, João, deixa ele sozinho, ele só quer ficar quieto para ele se organizar, e depois acabou, como se nada tivesse acontecido. Então a gente tem que se aceitar assim, principalmente quem mora junto, gente. Às vezes o Anderson pode chegar também aborrecido. Eu tenho que deixar meus problemas lá fora, ok, mas às vezes aquilo está comigo, passou da porta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto. E eu vou falar assim, Duda, preciso ficar quietinho. Vou comer alguma coisa, vou ali para a cachoeira, vou meditar, porque às vezes o problema não é com nada, a gente não sabe dizer. A gente tem o direito de não estar bem, né? Exatamente. E a gente não foi criado para dizer o que sente, entende? Hoje algumas coisas a gente pode dizer, claro, depois que a gente passa a se conhecer, pô, não estou bem chateada com isso, com aquilo. Mas tem gente que não consegue. Se aborreceu, mas foi criado para dar conta, e eu tenho que aturar um monte de coisa, e eu começo a ter refluxo, e eu começo a passar mal, meu estômago começa a ficar irritado. Por quê? Porque eu não me expresso, eu não posso, não fui criado para isso. Né? As pessoas vão me odiar se eu disser quem eu sou, ou se eu me manifestar. Então, o silêncio, gente, ele é bom conselheiro, em algumas horas. Bebe água, como dizia o Chico, né? Bebe água, bota água na boca antes de... Pensa 3 vezes. Respira. Porque a palavra lançada não é esquecida. E isso mina todas as relações. Todas as relações. De amizade, de casal, num centro espírita, instituição religiosa. A palavra, depois de proferida a Deus, ela já foi. Né? E a gente não sabe o quanto ela pode atingir o coração de alguém. Então, a nossa palavra ela deve ser pacífica. Independente da escolha, da religiosidade de cada um, a gente deve seguir sempre a boa palavra, de ser sempre essa pessoa que tenha um acesso. E o mundo está ficando inacessível. Alguns de nossos amigos estão indo embora inacessíveis. A gente não consegue mais acessá-los. Porque eles estão indo embora, eles estão tristes, eles se entregaram à onda. Né? Eles desistiram, eles só não se mataram, mas eles desistiram de viver. Então eles vão meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, até a hora que Deus chamar. E aí, na hora do desencarne, na mais total, uma vida totalmente improdutiva, né? Porque a gente pode sim fazer algo. Sempre a gente pode fazer algo. Sempre vocês vão ter oportunidade no chamado, principalmente nessa hora que a gente está atravessando da transição, falta trabalhador. E uma falange de problemas. Né? Então, a gente tem que ser essa pessoa. Né? Para isso, a gente está junto, a gente vai buscar o autoconhecimento. Então, ela vai dizer que é necessário buscar o amadurecimento na construção dessa relação. Né? E ela vai dizer que a paciência é uma virtude para tudo isso acontecer.
né? E a paciência, ela não nos falta porque a gente não tem, né? Então, ela nem nos falta porque a gente não tem. Se Então, algum dia eu tive, eu não me lembro. É verdade. Então, a gente não tem, então não tem, ela não falta paciência. Então, a gente não tem mesmo. Mas é algo para a gente, né, começar, porque a gente está na escola, então é uma disciplina de repetência. Ok, vamos lá, vamos junto, estamos na mesma turma. E isso, ela vai dizer que desgasta os laços afetivos, né? Então, a gente precisa ter essa paciência para resgatar tudo isso. E ela vai chamar de reserva emocional afetiva conjugal, né? Ela vai dizer que nessa reserva conjugal é preciso ter autoavaliação das situações de desconforto. Ou seja, nunca deixem acumular coisas. Vai juntando, aí um dia despeja de uma vez só. Aí magoa as pessoas, fere as pessoas, fala o que vai se arrepender depois, porque acumulou. O chinelo entrou sujo em casa, fala na hora. Ó, isso aqui, esse assim não tá bom. Resolve sempre no dia. Não deixa nem pro dia seguinte. Porque no dia seguinte já acumulou um dia. Se deixar para 3, já acumulou 2. E isso vai dar problema, né, na relação. Com amigo também. Né? Tem uma situação acedida, conversa. Né? Conversa. A gente pode ser afetivo na fala, mas a gente precisa também ser firme e não ser contraditório. Né? Explicar, e não é se justificar, mas às vezes a gente precisa se posicionar. Né? Então, uma relação ela vai pedir isso, essa autoavaliação, estruturar alicerces da relação. O que a gente vê hoje? Os casamentos muito rasos, né? Muito jovens. Eu trabalho com um colega de 28 anos, já está com 2 filhos, e aí se separou numa relação talibenha, né? De um divórcio difícil. Por quê? Porque faltou a responsabilidade, faltou a maturidade, faltou essa autoavaliação do casal. Né, para conversar. Por quê? Porque faltou também, a idade já não colaborou, né? Porque também o tempo que uma pessoa quer ir para uma festa, para tudo, está com filho. Né? E a gente, às vezes, não reflete sobre isso. E aí, vide o número de crianças aí nascendo com total falta de contato, né? E no meio dessa confusão toda. Então, ela vai falar que essa estrutura de alicerce é essencial. Então, esse olhar desatento que a gente tem para a relação, de descuido, que ela vai chamar na relação, é que acaba com os casamentos. Casamento é cuidado diário. Diário. A brasa, quando assopra, ela tem que acender. Mas para ela acender, ela ainda tem que continuar brasa. Porque senão acaba. Acaba a admiração, acaba tudo. Então, esse alicerce ele é importantíssimo, principalmente para quem vai começar a constituir núcleo familiar, né? Com filho e tudo. Precisa estar alicerçado, né? Colocar alguém que vem numa encarnação, uma responsabilidade enorme, porque esse espírito tem uma responsabilidade, né? Então, imagina como que é para esse espírito. Ele tem que ser muito bem acolhido, né? Vir num lar, ser amado, ter uma harmonia na casa, né? Tudo isso. Então, ela vai dizer também que esse olhar de desatento e descuido na convivência exclui essa reserva, porque você não teve reserva para poder lidar na hora da situação de conflito. Você não tem nada disso dentro de você, então você vai e despeja, você não tem reserva, né? Você fica puro, pelado. E a fidelidade na relação afetiva, ela vai colocar também para lidar com as situações desafiadoras, né? Respeito para a saúde psicológica da relação que ela coloca, né? Porque ali são 2 cabeças, 2 histórias. Todo mundo teve trauma, todo mundo teve conflito, então a gente precisa realmente avaliar, né? Tudo isso. Deixa eu ver aqui mesmo. Eu botei a folha, gente. Não, tá aqui. Avaliar tudo isso, né? Então, isso fica na
na parte da reserva, né? Do casal. E ela vai falar também da reserva emocional altruísta, que é o que a gente estava falando muito mais no início, que é a pessoa que é indiferente às dores humanas. Então, ela diz que é fundamental a gente lutar para sair dessa zona de conforto, sabe? Aquela pessoa que fica em casa, do pijama. Ah, quanto que é? Eu colaboro, mas eu continuo vendo a série. Né? Ah, eu dou tanto. Nossa, você viu o que está acontecendo? Vou contribuir, né? Tadinho, coitado daquele pessoal, né? Meu Deus. Mas o pijama tá ali. E a meia. Né? E não sai da televisão. Sentado. Né? Naquilo ali. Então, é o famoso conforto. Eu tô aqui no meu... Eu não saio do meu conforto para ir até você. Né? Porque aí já muda, né? O negócio. Eu tenho que sair de casa, tirar o pijama. Né? Ir lá, ver o que está acontecendo. É mais fácil depois fazer um Pix. Né? Mandar ali, vai lá que eu ajudo também, avisa lá que eu ajudo. Então, é isso que ela vai falar, que a gente precisa se incomodar pelo sofrimento da humanidade, que é o que a Anísio Silveira dizia, é preciso se indignar. Só assim a gente pode mudar a realidade. A gente não pode não se importar com o que está acontecendo à nossa volta. Nós não podemos dizer que somos felizes completamente se nossos irmãos ainda sofrem. Não existe isso. Né? Existe uma lenda da Kuan-Yin que ela diz que só vai sair do plano nosso quando acabar o sofrimento na Terra, né? Que seria uma Iemanjá lá dos japoneses, né? Eu até tenho ela aqui, a Kuan-Yin. Então, existe sofrimento, existe incômodo para gente. Existe desigualdade social, existe incômodo. Não tem como a gente não se incomodar. Não tem como a gente dizer, nossa, sou tão feliz. Não, meu irmão não está feliz. Meu vizinho não está feliz. Tem alguma coisa que não está boa. Então, enquanto houver isso, a gente não pode dizer que totalmente está tudo ótimo, porque não está. Só estaria para a gente? Né? Então, a gente não está no coletivo, né? E a gente veio aqui para exercitar isso. Porque lá na arena, entregando as pessoas aos leões, a gente já esteve, né? E hoje a gente está só repetindo o modelo, porque, na verdade, a gente continua jogando algumas pessoas, ou, quando não, a gente também está dentro da arena. Sendo jogado aí nesse mundo da política, nesse mundo, né, de desigualdade social total, onde você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, se a pessoa que está falando é a verdadeira, se é a falsa, né? Onde tudo a gente atribui a presidentes lá, presidentes aqui, porque a gente também tira toda a nossa responsabilidade social frente a isso, quando a gente também precisa votar para que alguma coisa mude, né, na existência. Então, nós também somos responsáveis por tudo, né? Então, ela diz uma coisa muito importante, que a gente não pode perder os recursos que são concedidos a gente, que Jesus concede, quando a gente vem para esse planeta. Porque ele dá recurso. E o recurso não é ficar de pijama dentro de casa, vendo o que está acontecendo no mundo, mandando dinheiro. Ele é bem-vindo, sim, também vai ser usado. Mas é preciso que a gente tenha um envolvimento. É preciso que a gente olhe nos olhos das pessoas, como dizia Madre Teresa, quando saiu do convento. Ela não queria mais rezar. Ela queria rezar na rua. Ela queria rezar com os pobres e ela queria alimentar as pessoas energeticamente com o amor que ela emanava para aquelas pessoas. E não é à toa que ela é a pessoa que se candidatou a ficar com todos esses espíritos que vão ser retirados do planeta e que estão ainda no mundo do crime, que ainda estão no equívoco e vão ficar com ela. Porque é preciso um amor, né, muito grande, uma evolução muito grande. Não chega aos pés, né, claro, não chega a Maria, que fica com os suicidas. Não é à toa também que Maria é que recebe os suicidas, porque ela é mãe, né, é uma potência. Vocês podem ver até que em todos os lugares que passa uma procissão, a energia é uma energia que passa para a gente, né, de Nossa Senhora. Então, ali está todas as mães, o grito de todas as mães, o choro de todas as mães, e Maria recebendo, né, nos acolhendo dentro de tudo isso, né?
Mas algumas pessoas, ela não vai deixar de existir porque alguém não acredita em Maria, ou porque algumas religiões acham que Maria não existiu, ou não existe, ou ela não tem que ser falada ou tocada. O fato é que Deus existe, a gente acreditando ou não, e como uma vez eu escrevi até antes de viajar, quando tudo dá ruim, é o nome dele que a gente chama. É para todo mundo assim. Para ateu, para quem tem uma doença, no último instante, é a ele que a gente clama. Conhecendo, não conhecendo, sabendo, não sabendo. Então, ela vai falar dessa reserva emocional afetiva, né? Tem 9 minutos. E a reserva afetiva emocional da família, né? Ela vai dizer familiar, a outra foi conjugal, essa familiar, ela vai dizer que é a busca pela liberdade, pelo descompromisso, né? Então, assim, o exemplo que eu dei do meu colega é um descompromisso total, né? Com a construção da família. Eles sucumbiram a uma demanda, né, hedonista do mundo, onde a gente acaba indo para as sensações, né? Os sentidos nos traem muito, né? Porque a gente está preso a eles, né? Tanto é que quando a gente vai em outro plano, que a gente sonha, o que a gente está, a gente fica livre, né? Disso. Apesar de estar ligado ali pelo cordão, mas a gente consegue ver diferente, né? Então, ela falou que por esse descompromisso atravessam caminhos mais difíceis, né? E aí é necessário uma reestruturação e ponderar a permanência do outro em sua vida. E isso também deve se dar de uma forma responsável. Porque tudo que inicia tem que iniciar dando respeito e terminar por ele. Né? Porque pode ter dado bom, ok, eu não consegui passar isso, vamos conversar? Vamos. Né? A gente não precisa sair no Talibã, na guerra lá da Palestina, porque a maioria sai assim. Né? Quase uma guilhotina. Então, assim, é complicado, né? A forma como a gente foi se construindo culturalmente. O que é um casamento, né? O que é um casamento? A gente tem que se refazer nessa história aí, do que é um casamento, porque isso vem muito da cultura que foi colocada. Né? Mas, assim, o casamento é ensinar, até a morte, é aguentar saúde, é doença, é alegria, mas não sei o quê, mas não se fala em companheirismo, não se fala em amizade, não se fala em nada disso. Né? E o que é esse todo sempre, né? E muitas pessoas ficam nesse todo sempre, tá? Eu já atendi gente, não pode, porque que Deus uniu, o homem não separa. Olha que infelicidade. Né? Então, isso é uma rigidez de pensamento, né? E que vem lá de toda uma estrutura de uma sociedade patriarcal também, né? E política e tudo envolvendo aí. Então, não adianta a gente ser ativista se eu não tenho condições de passar para o lugar que eu estou almejando. Eu não tenho condições para isso, então eu vou gritar e vou fazer barulho. E eu vou dizer sempre que tem alguém pisando em mim, me diminuindo, porque eu não consigo estar naquele lugar. Porque a pessoa que está naquele lugar, ela não ativa nada. Ela é. Ela é. Ela não precisa fazer nada. E aí ela vai dizer que as forças vão sendo o quê? Sugadas, né? Vai ficando todo mundo minado, exausto. Não aguento, nossa, isso me cansa. Né? O famoso cansado de tudo isso. É por isso. Porque desencadeia um processo de exaustão total, né? Então, ela também vai dizer que a gente amar filho, os pais, família, cônjuge, não significa ser responsável pelos desafios deles. O desafio é da pessoa, gente. A gente não casa com o desafio dos outros, não. A gente escolheu aquele parceiro, aquela parceira, ok, mas o desafio dela não é meu. Né? E a gente não entende isso. A gente quer criar um modelo perfeito de relação para a gente. Não existe, porque eu tenho que dar conta do meu desafio. E ali a gente pode ter apoio, não é encosto. A gente pode ter apoio.
Então, ele vai dizer que gritos não são enfrentamento. A gente não enfrenta ninguém gritando, muito pelo contrário, se demanda uma fraqueza, o grito. Quanto mais eu grito, mais fraco eu sou. Eu tenho que gritar para alguém absorver que eu tenho algum poder. Não, tá fraco, tá bem fraco mesmo. Aquelas pessoas bem bravas que gritam são os mais frágeis que tem. Eles, na verdade, eles não sabem como lidar com a situação, então eles fazem um monstro para poder logo, né, a pessoa achar que é aquilo, mas não é. Então, ela vai dizer, então, os amores, ela diz que a gente precisa entender que os nossos amores não efetuam as mesmas escolhas nossas. Não é igual. Vai ter coisa no parceiro que a gente não vai gostar, não. E eles também não vão gostar na gente também, não. Mas isso não quer dizer que eu preciso me separar de uma pessoa por causa disso. Mas eu tenho que estar lá ponderando, como ela disse, se realmente aquilo tá bom para mim. Ou tá bom para a relação. Isso aí, cada um é que tem que ver dentro da sua reforma íntima, né? O que é importante, o que não é importante. Então, ela vai dizer que a gente tem que chegar e olhar nos olhos da pessoa. Olhar nos olhos. Senta aqui, olha nos meus olhos, né? Vamos conversar com a alma. Né? Não vamos conversar olhando um celular ou fazendo qualquer coisa. Vamos falar, vamos nos olhar. Porque a gente precisa acessar pessoas, mas as pessoas também precisam nos acessar. E às vezes a gente quer que as pessoas nos acessem, mas a gente não acessa elas. Né? E isso é no geral. Isso é no geral. Com amigo, com cônjuge, com pai, com mãe. Então, a gente só reclama, né? Ah, minha mãe não faz isso. Ah, o marido não faz isso. Ah, minha esposa não faz isso. Mas será que eu sou acessível? Também. Né? Então, tudo que a gente responsabiliza no outro, a gente tem que colocar em dobro. Se eu não sou compreendido, não existe. Nós não nos compreendemos. É nós, é plural. Não é uma pessoa só. Então, alguma coisa está precisando ser reavaliada, reestruturada e colocada nesse alicerce para que a coluna fique de pé. Né? Porque senão a coluna, a base é tudo, gente. Vai depender de como, falta um minuto, de como a gente vai alicerçar e com que material a gente vai colocar, né? Nessa casa. 1 minuto para o comercial. Alô, Terezinha. Vamos dar 10 minutinhos, tá? Pra gente fazer um xixi. 1 minuto, termine 1 minuto, matar 1 minuto aqui. Mas vai acabar. Já vai acabar. 3, 2 e meio. Puxa, ainda não acabou. Não acabou. A Alessandra tá ali. É o 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora foi. Vou pegar o pastel, vamos? Puxa, você tá se segurando desde aquela hora? Caraca! Um dia eu vou voltar a fazer isso. Então, assim, com o dinheiro desse rosto, a gente é que o que tem esse saco aqui? Esse saco? É o saco do roupa do neném.
Coloquei a panelinha, tripliquei o pastel, botei a panelinha de ordem na pia. Por causa que a gente pode mexer naquela merda. Fazendo no forno também é acessível para ele. Não, eu botei na pia de moderação mesmo. Porque o padre que ele mexe, não vai mexer, nunca mexeu. Mas vai que ele mexe, ele se queima. Criança e cachorro são muito imprevisíveis, não dá para confiar. Não. Aí eu botei lá dentro da pia, a panelinha com óleo, aí depois ela vai botar o óleo para jogar fora, aquele óleo para jogar fora. O óleo não serve mais. Eu botei a panela dentro da pia, mas não vi o óleo na pia não. Óleo de dante. Aquele mexe na porra da panela. Oh. Ô Pedro! Oi, pai. Bom? Beleza. Que merda, hein? Por quê? Tacaram fogo nos outros todos lá em Manaus. Todo ano acontece isso. Não, mas tinha que tacar pelo Rio também. Por quê? Rapaz, vai fazer merda. Quem tá comandando esse governo é já. Nesse tempo, agora você não aproveita para curtir as novelas semanas e todas elas. Gente, pode me acompanhar até essa história, por favor? Não, perguntei isso. Abandonou o confronto com o pessoal do GF. Eu acho que ela foi mal, de repente se sentiu mal, não sei. Eu acho que se for isso, talvez tenha sido melhor, inclusive. Passa pano pra casa, tá passando pano pra ela. Não Certo, essa menina. como na minha casa pintar, não queria pintar, queria que você fora. Eu esqueci do celular, mas já tá mexendo em umas coisas que eu mexi, esqueci do celular. Meu filho, eu quero que você tire o telefone, por favor. Gratificante, finalmente trabalhar no que eu estudei, no que eu me formei. Cara, eu tô felizão. Aqui eu tô até trabalhando de casa hoje. Ah, garoto, que merece demais, mano. Agora você tá fazendo falta lá na aviação famosa, né? Ah, eu também tô com saudade de lá, viu? Das fofocas da Vanilla, da Beth, do Alberto pegando o nosso pé, do cafezinho da Ana Lúcia, os colegas da garagem. E até trocar uma ideia quando se deu aquela na lanchonete. Minha casa está cara. Nossa, né? O que é que foi, não? Não. Eu gosto de facilita, né? Tem muito. Mas Não entendo nada. eu tô pensando em Alberto. Alberto? É. E aí, pra melhorar a vida, eu tenho um pouquinho pra tentar atrapalhar de novo. Sério, Cília. Você se juntou com uma criança pra tratar a relação da Cília com o Alberto? Ah, você espera, né? Muito, sabe? Fazer o quê? O Luquinha tá lá na minha e tá tocando terror pra levar. Essa relação deles dois não vai dar certo, não. Cília, presta atenção, eu sei que você vai reconquistar a Cília, cara. Não sei o que fazer. Daniel Rocha, eu não sei o que fazer. Primeiro, tira o Lucas dessa história, né? É isso. Depois, Cília e Alberto, cara, eu não sei. A Cília sempre olhou o Alberto como amigo. Eu tô achando esquisito essa história, sabe? Eu vou conversar com a sua mãe. E tu ia mandar a cadeia trabalhando muito? Cara, tá caminhando. Mas não é fácil, né? É, velho. A série é pé. Vou fazer essa carinha. Só se concentra, cara. Pode ficar sem
Isso. Tem pesado demais, né? A gente precisa dar um estímulo. O corpo se acostuma fácil demais. Então, assim, o nosso... Ele também não está. Maneira, tá me dando umas duas cabeças estranhas, assim, só por conta dos hábitos que ele passou. Não. Mas também não tem problema sem falar comigo. Faz isso. Quero que você arruma um último mês para escutar. Ô, formiguinha! Ô, formiguinha! Eu sou a maior formiga da tua vida. Sou a maior formiga da tua vida. Pode ficar à vontade, Duda. Maior de todas. Dúlia! Pode ficar à vontade. Se ficar à vontade, vou dar pela Ô, toca. Tá. Pegamos. Pegamos. Vou fechar aqui porque vai voltar, tá? Vou fechar aqui porque vai voltar. Pode ficar à vontade, filho. Tá. Eu tranquei que o Dante veio aqui 3 vezes. E depois eu falei pra ele, não, agora não pode. Aí ele fica, mas por quê? Por quê? Presta atenção, menino. Ih, tá gravando.